Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Boa noite, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesta quarta-feira à noite no Pode Incendiar. Agora, o grupo de oração mais carismático do Brasil. Você que nos acompanha pela Rádio Alvorada, a rádio da família 106,3 FM. Deus seja louvado pela sua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu sou o Marcos Gomes, estou aqui hoje pra gente junto partilhar da palavra de Deus e tem um convidado muito especial. Eu vou deixar ele se apresentar. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Alvorada, você que nos acompanha pelas nossas mídias digitais. Eu sou o Luiz e uma alegria imensa estar aqui para partilhar desse momento, nesse grupo de oração mais carismático do Brasil, para a gente partilhar da palavra e viver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, né? De estar sobre o senhorio dele, de estar debaixo das asas do Senhor, de estar junto dele. E uma alegria, Marcos, estar aqui com você, pra gente viver essa noite, esse momento que Deus tem muito para fazer. Amém. Seja muito bem-vindo, Luiz, nesta noite, junto com toda a família carismática, a família da Rádio Alvorada, para junto podermos partilhar da palavra de Deus. E Luiz, qual será o tema que hoje nós vamos partilhar? Hoje nós vamos clamar e dizer e professar que Jesus é o nosso Senhor. Nós hoje vamos nos colocar debaixo do senhorio de Jesus nas nossas vidas, nas nossas famílias, em toda a nossa história. Que coisa maravilhosa! Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nós queremos começar já clamando sobre nós a graça do Espírito Santo. Nós queremos nos colocar na presença de Deus, nós queremos iniciar clamando mesmo o Espírito Santo, e eu já quero pedir para você a colocar nos comentários as suas intenções, o seu pedido de oração, para que nós já possamos ir orando, para que toda a família carismática já possa ir intercedendo por você. Por isso, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Queremos diante de Ti abrir os nossos corações. Eu quero Te apresentar cada ouvinte, cada irmão que nos acompanha por todas as plataformas digitais que está nos acompanhando. Quero pedir que derrame sobre nós a Tua graça, a Tua força. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha com a Tua força, com o Teu poder, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua unção. Espírito Santo, visita cada casa, cada lar, cada aparelho que está sintonizado agora, neste momento. Espírito Santo, derrama os dons, os carismas. Espírito Santo, vá preparando os nossos corações para acolher a novidade da poderosa palavra de Deus. Vem Espírito Santo de Deus tocando os nossos corações. Vem Espírito Santo de Deus em auxílio das nossas necessidades. Aqueles que estão talvez preocupados, aqueles que estão com medos, aqueles que estão passando pelas dificuldades, pelas dores. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem agindo com força, com poder. Espírito Santo, eu te apresento cada irmão, cada irmã que agora está unidos a nós nesta oração. Vai tocando aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem abatidos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que por algum motivo, diante das dores, das dificuldades, perderam a fé, a esperança, não conseguem mais olhar e ver a sua ação. Por isso o Espírito Santo vai ampliando a visão, vai realizando uma obra nova. Vem Espírito Santo nos batizando. Ori alabaralabaralabaralabaralaba. Shiri alabaralabaralabaralabaralabaralaba. E eu quero te convidar agora neste momento a fazer uma experiência com o Senhor.
Eu quero convidar você a trazer aos teus pensamentos todas as tuas preocupações, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, tudo aquilo que tem feito você se preocupar ao extremo, tudo aquilo que tem causado os seus gatilhos, as suas crises de ansiedade, tudo aquilo que tem causado preocupação, que tem causado medo ao teu coração, que você entregue ao Santo Espírito do Senhor neste momento, que você se esvazie dos teus pensamentos, das dificuldades que você tem passado na sua vida, que você entregue neste momento nas mãos deste Espírito Santo de Deus. Enquanto nós rezávamos, o Senhor me dava a visualização dele com as mãos como que prontas para receber aquilo que nós aquilo que nós temos para entregar, e que neste momento nós entregamos todas as nossas preocupações. Eu convido você que está em casa, preocupado com as doenças, com as dificuldades que você tem passado no seu trabalho, dentro da tua casa, com os teus filhos, a entregar nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor para que Ele leve este peso, para que Ele te ajude a carregar este peso. Viva essa experiência de se esvaziar, essa experiência de colocar nas mãos do Senhor as suas preocupações. Então eu te entrego, Senhor, todas as preocupações, Senhor, na minha casa, Senhor, a saúde, Senhor, da minha família. Eu te entrego, Senhor, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, Senhor. Te entrego, Senhor, o nosso trabalho, Senhor, as dificuldades que nós temos passado, as preocupações financeiras, Senhor. Te entrego em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor coloque, Senhor, a tua vontade em tudo isso, Senhor, para que eu entenda e confie, Senhor, no teu senhorio, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa fazer a tua vontade. Te entregamos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem feito com que o nosso coração fique pesado e fechado à tua ação. Tudo aquilo que nós não percebemos mais a tua presença, Senhor, colocamos em tuas mãos. Te entregamos tudo isso e te pedimos: vem, Espírito Santo. Nós oramos e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Já escreve aí nos comentários: vem, Espírito Santo. E meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite especial com o Luiz. E Luiz, você já partilhou para nós o tema, eu sei que você vai trazer a passagem que nós vamos partilhar, mas antes de você dizer para nós a passagem, eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho quem é o Luiz, né? Qual o grupo de oração que você participa? Conta um pouco pra gente aí de você. Claro. Eu sou lá de Cambé, grupo de oração Ilume Famílias, começando agora nessa bênção, nessa missão que o Senhor nos deu. Sou casado com a Ana Paula, já vão fazer 5 anos. Pai do José Gabriel, de 2 anos, e da Maria Alice, que acabou de nascer. Acabou de nascer? Acabou de nascer. Glória, parabéns. Pra bênção de Deus. Caminho com o Senhor já vai fazer 14 anos dentro da Renovação Carismática Católica, que é bênção de Deus na minha vida, né? É o movimento que me resgatou. É o movimento que me tirou do fundo do poço, é o movimento que me deu um sentido e um propósito na vida. Que é esse propósito de levar a palavra de Deus, de levar esse amor de Deus que me alcançou, esse amor de Deus que está dentro da minha casa, dentro da minha família, para todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, né? E trabalho, como todo mundo trabalha, a gente tem nossas dificuldades, tem as nossas tristezas, as nossas angústias, e é muito bonito ver ao longo desses 14 anos aquilo que o Senhor faz, a mão do Senhor cuidando, né? Das nossas casas, das nossas famílias, com a bênção de Deus. Conheci minha esposa no grupo de oração, então o Senhor escolheu a minha esposa, Ele me levou no momento exato para que eu pudesse conhecê-la, e Ele me deu a minha família também. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, junto com você, né, Marcão? Que na bênção. Missão ali na nossa arquidiocese amada, no Ministério de Pregação. Estou com o Ministério de Pregação como decano lá no decanato de Cambé, e uma alegria imensa estar aqui nessa noite para a gente partilhar dessa palavra de Deus. Nós vamos fazer um intervalo breve e na volta a gente retorna já com foco total na palavra de Deus. E eu já convido você a ir abrindo a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, está lá na estante, você não pegou ainda, vai lá, busca ela, chama quem está em casa aí para estar junto com você e já abre lá em Filipenses no capítulo 2, no versículo 5. E aí, meu gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências
em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Estamos de volta, meus irmãos, para acolher a poderosa palavra. Então você que já deixou aí a sua palavra na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Então, é com você, Luiz. Amém. Acompanha com a gente aí a leitura. Filipenses 2, capítulo 5, vai dizer: Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, e que lindo é a gente poder olhar para este tema do senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. O Papa Francisco, em um evento da renovação que aconteceu lá no Estádio Olímpico de Roma em 2024, ele disse a seguinte pergunta para aqueles que estavam naquele momento: quem é o chefe da renovação carismática católica? O Papa questiona aquelas pessoas que estavam lá de quem é o chefe da renovação carismática católica, mas também perguntando quem é o chefe, quem é o Senhor das nossas vidas, quem é aquele que nos conduz, quem é aquele que nós escutamos a sua voz, quem é aquele que nós obedecemos às suas ordens. E a resposta daquela multidão foi: é o Senhor Jesus. Ele é o centro das nossas vidas e ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o nosso Senhor. Para a gente iniciar essa reflexão, meus irmãos, eu quero convidar vocês a refletirem a seguinte pergunta: quem está sendo o Senhor da minha vida? Quem está sendo o Senhor da minha história? Nós olhamos para este texto escrito por Paulo para a comunidade de Filipos. Foi a primeira comunidade que foi fundada na Europa, em uma viagem de Paulo à Macedônia. Isso nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Ele vai e encontra pessoas nessa comunidade e ele funda essa comunidade. É uma comunidade que Paulo tinha um amor enorme. É uma comunidade que sustentava Paulo tanto em intercessão quanto em oração. E é muito bonito porque nós vemos São Paulo dizer a esta comunidade este hino cristológico que nós vamos acompanhar aqui no capítulo 2, e ele traz neste versículo 11, base para o nosso tema de hoje: é toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus irmãos, é importante a gente entender que Jesus Cristo, ele não quer ser um nome lembrado.
Ele não quer ser alguém somente famoso, que nós lembramos e pensamos nele nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida, mas ele quer ser aquele que conduz toda a nossa história, que conduz todo o nosso caminhar, que conduz toda a nossa trajetória, e ele quer ser o nosso Senhor. E veja que São Paulo, quando ele escreve essa carta, ele usa a palavra do grego Kyrios, que significa aquele que possui autoridade absoluta, aquele que é soberano. O Senhor quer possuir a autoridade absoluta sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua história. E é muito legal, Marcos, lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 450, diz o seguinte: desde o começo da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significou também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal a poder algum fora de Deus. E a grande questão, meus irmãos, é que nós muitas vezes submetemos a nossa liberdade àquilo que não está dentro de Deus, aquilo que Deus não engloba, e a gente acaba assumindo como Senhor aquilo que está no mundo, assumindo como Senhor das nossas vidas aquilo que o mundo diz que nós precisamos viver. Quantas vezes nós escutamos, não é verdade, que só se vive uma vez, então nós precisamos aproveitar tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer, tudo aquilo que essa vida tem a nos oferecer, e nós não paramos para nos questionar de que a gente só se vive uma vez e nós vivemos com o objetivo de chegar ao céu, o objetivo de aceitar esse senhorio de Jesus, como diz a palavra de Deus, aquele que diz Senhor, aquele que confessa com a boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Mas o que é esse aceitar este senhorio de Jesus? Esse aceitar o senhorio de Jesus, meus irmãos, é a gente reconhecer aquilo que ele fez por nós. Aquilo que ele fez para mim e para você, aquilo que ele já fez por nós, Marcão. E é por isso que nós vemos aqui, lá no início da nossa leitura, no capítulo 5, no versículo 6, aliás, ele dizendo, né, São Paulo dizendo que Cristo não se fez da sua condição divina, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou de toda a sua condição e se fez escravo por mim e por você. Ele entregou cada gota do seu sangue por mim e por você, pelos nossos pecados, como diz o profeta Isaías, pelas nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores e os nossos sofrimentos para nos libertar das correntes que nos prendiam à morte, e isso ele já fez. Isso ele já fez por mim e por você. Ele já fez para nós. Ele já nos salvou para nos dar a verdadeira liberdade, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa verdadeira liberdade nós só vamos encontrar diante dele, que é a verdade da salvação, que é a verdade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, que é uma passagem muito importante para nós da Renovação Carismática Católica nesse ano de 2026, que é aquilo que vai nos conduzir a este ardor do senhorio de Jesus, que é aquilo que vai nos levar a reconhecer aquilo que está escrito. E lá vem dizer o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós só seremos salvos se com a nossa boca nós professarmos que Jesus é o Senhor. Se com a nossa boca nós afirmarmos que Jesus é o Senhor. Porque só nele há a salvação, a liberdade e a alegria verdadeira, meus irmãos. E nós precisamos não somente professar com a nossa língua, mas reconhecer com a nossa vida e com as nossas atitudes que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Santo Agostinho, Marcos, vai dizer o seguinte: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Em Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. E vale de nós abrir as portas do nosso coração para que esse Salvador, para que esse Senhor entre. Então aquele que nos criou sem nós, sem a nossa consciência, ele nos criou, nos escolheu. Ele não nos salvará se nós não quisermos ser salvos. E para ser salvos nós precisamos reconhecer que ele é o nosso Senhor,
que Ele é o nosso Salvador. E eu gostaria que você anotasse essa palavra para que você lesse depois com mais atenção. Em Romanos 10, no versículo 9, vai dizer: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você professar de todo o teu coração, se crer no teu coração, você será salvo. E para encontrar essa salvação eu preciso viver debaixo do senhorio de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 1816, o discípulo de Cristo deve não somente guardar a fé e viver dela, mas também professá-la, testemunhá-la e propagá-la e disseminá-la. Mas o que nós estamos fazendo com essa fé? O que nós estamos fazendo com esse Salvador? Nós estamos deixando Ele se mover? Nós estamos deixando Ele ser o Senhor das nossas vidas, meus irmãos? Ou nós estamos assumindo uma outra condição para as nossas vidas? Ou nós estamos assumindo um outro Senhor para as nossas vidas e para a nossa história? E onde nós estamos depositando a nossa confiança, meus irmãos? Eu quero terminar este bloco, meus queridos, com uma frase que ela é filosófica e ela é trabalhada por muitos autores da filosofia, que é a seguinte frase: o homem deve ser senhor de si mesmo. E essa frase, cada vez que nós estamos vivenciando ela, mais ela nos leva à ruína. O homem deve ser senhor de si mesmo. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Estamos de volta, meus irmãos, meditando a palavra de Deus. E que palavra maravilhosa, Luiz, porque essa palavra ela vem nos desafiar, ela vem mexer com as nossas estruturas, porque muitas vezes, como você disse, o mundo, as coisas do mundo e até mesmo nós mesmos somos senhor de nós. E essa palavra nos desafia a permitir que verdadeiramente Jesus Cristo seja o centro, o Senhor da nossa vida. E é esse grande desafio. Nós ficamos no último bloco com essa frase: o homem deve ser senhor de si mesmo. E quando nós nos deparamos com essa frase, nós vamos olhar para as nossas vidas e nós vamos nos deparar com todas as vezes que nós tentamos e nós fomos senhores das nossas vidas, escolhendo por nós mesmos, fazendo a nossa vontade, e nós nos encontramos muitas vezes presos totalmente aos pecados que nos satisfazem, presos totalmente àquilo que o mundo nos oferece, presos totalmente ao nosso querer. E deixamos de olhar para aquele ao qual nós devemos toda a nossa vida, ao qual nós devemos toda a nossa história, que é aquele que nos criou, nos elegeu e nos consagrou, que é aquele que entregou toda a sua vida naquela cruz por mim
e por você aí que está em casa. O Senhor se entregou por mim e por você, e Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele quer ser aquele que nos conduz, mas nós estamos com essa frase ecoando na nossa mente. Nós precisamos ser senhores de nós mesmos. E aí, Marcão, a tua vontade, aquilo que te incomoda não importa mais para mim, porque o que importa é o meu querer e a minha vontade, mesmo que ultrapasse os seus limites. E dentro da nossa casa nós vivemos nas famílias grandes guerras, causadas por isso, pelo meu querer, pela minha vontade, porque eu sou o Senhor da minha vida e eu não vou deixar de ser. Então é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu desejo e não preciso das opiniões das pessoas, não preciso daquilo que as pessoas estão vivendo a partir de mim, eu preciso só que aquilo me traga algum conforto. Então eu passo a minha vida vivendo uma grande ilusão. Passo a minha vida preso, muitas vezes, ao trabalho que me domina em tudo. Passo a minha vida preso ao dinheiro, preso aos vícios das bebidas, ao vício do cigarro, aos vícios das drogas. Passo a minha vida preso àquilo que eu me alimento daquilo dentro da minha casa, de pornografia, de alimentar o meu próprio ego, dos prazeres momentâneos. Eu vivo preso, Marcos, a isso, que eu devo ser senhor de mim mesmo e que eu devo fazer aquilo que eu quero. E eu acabo confundindo a liberdade que Deus me deu com algo chamado libertinagem. E essa libertinagem de não olhar para aquela frase que o Senhor mesmo disse, né? Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém, porque aqueles que querem ser salvos e estão debaixo do senhorio de Jesus, Ele tem que ser o nosso Senhor. E não podemos mais estar presos a essas atitudes, a esses senhores que o mundo está nos oferecendo. Em Romanos 6, no versículo 16, vai dizer: aquele a quem vós ofereceis como escravos para obedecer, desses sois escravos. E muitas vezes nós estamos nos entregando como escravos do nosso trabalho, estamos nos entregando como escravos do dinheiro, como escravos das drogas, como escravos das bebidas, como escravos da pornografia, como escravos dos nossos desejos. E nós passamos a viver como aquele pecador expulso do paraíso, fazendo o meu querer e não o querer de Deus, fazendo o meu querer e não o querer de Deus, vivendo no velho eu. A palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, essa é uma nova criatura. E quando eu professo que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio de todo o meu coração, meus irmãos, nós precisamos estar livres com somente um Senhor. A palavra de Deus vai dizer que não se pode servir a dois senhores. E o Catecismo da Igreja Católica, no 222, vai dizer para nós: crer em Deus Pai Todo-Poderoso implica confiar-se a Ele em todas as circunstâncias, meus irmãos. Nós confiando em Deus toda a nossa vida, em todas as nossas circunstâncias, e aceitar este senhorio de Jesus é confiar nele toda a nossa vida. Mateus 7,11 vai dizer: se vós que sois maus saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas o grande problema é que nós só lembramos de Jesus a hora que o trem tá feio, né? Nós só lembramos desse Senhor que nós temos, o Senhor dos Exércitos, na hora que a gente tá na última chance, na hora que a gente tá no fundo do poço, na dificuldade. Na dificuldade, nós nos lembramos que nós temos este Senhor. Moisés, quando ele fala para aquele povo na entrada da terra prometida, lá em Deuteronômio 6, ele diz o seguinte: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós nos esquecemos de escutar a voz do Senhor nas nossas vidas. E quantas vezes nós paramos de escutar a voz do Senhor nas nossas vidas? Em um determinado momento da minha vida eu parei de escutar. Eu parei de escutar a voz do Senhor. Eu já caminhava com o Senhor já há 6 anos. A gente já caminhava com o Senhor há mais de 6 anos, inclusive. E nós fomos convidados, eu e minha esposa, a fazer uma pregação em um dos grupos de oração que a gente já havia participado, que seria uma pregação em casal.
Seria uma pregação eu e ela para falar sobre as dificuldades da relação, as dificuldades do matrimônio, nós já éramos casados, as dificuldades de viver um namoro, de viver um noivado, como que a gente ia se planejar para um casamento, o que é um casamento e a quem eu devo entregar a minha vida nesse sacramento do matrimônio. Mas nessa época eu tinha deixado de ouvir a voz de Deus. E eu estava servindo ao Senhor lá no meu trabalho. Porque na minha mente eu precisava dar tudo de mim no meu trabalho para que eles me recompensassem financeiramente e eu levasse esse dinheiro para dentro da minha casa. E a gente trabalhava lá num formato em que alguns líderes faziam algo que era chamado de plantão. E por final de semana ficava com o celular 24 horas por dia disponível para que, se acontecesse alguma coisa na empresa, você estivesse disponível para ir para lá. E neste final de semana, quem estava de plantão, eu estava de plantão. E a gente foi lá, chegou para pregar lá no Monte Carmelo. 3 horas da tarde era a nossa pregação, a gente chegou por volta de umas 2 horas, um pouquinho mais cedo. 2h30 o meu telefone tocou e era a empresa, tinha quebrado um equipamento, precisava ir para lá correndo para abrir as permissões de trabalho, para que a empresa voltasse a rodar, voltasse a produzir. E naquele momento eu não pensei 2 vezes. Eu abandonei a pregação, deixei minha esposa lá, peguei o carro e fui direto para a empresa. Só que quando eu cheguei na empresa, meus irmãos, Deus me pegou. Porque a hora que eu cheguei na empresa eu me toquei, que eu tinha acabado de abandonar a missão que o Senhor tinha me dado para ir e viver e servir naquilo que eu estava depositando toda a minha vida, que era no meu trabalho. Cheguei, conversei com algumas pessoas e fui correndo para dentro do banheiro da empresa para chorar de vergonha. Porque eu tinha acabado de abandonar a missão que o Senhor tinha me colocado, a missão que Ele tinha me dado para ir servir ao Senhor que eu estava servindo naquele momento. Aquilo que eu estava me escravizando, a escravidão do trabalho em busca de uma recompensa financeira. E pode ser, meu querido, que você que está aí nos acompanhando esteja passando pela mesma situação. Você pode ter deixado de escutar a voz do Senhor e está servindo a outro Senhor. E está servindo ao dinheiro, está servindo à bebida, está servindo ao teu trabalho e se esquecendo que o Senhor Deus é o único Senhor. E em nenhum outro há salvação. Como diz a palavra de Deus em Atos. Em nenhum outro há salvação, mas em quem nós estamos colocando o nosso coração. Em quem nós estamos colocando a nossa vida e quem nós estamos colocando todas as nossas escolhas. Aos senhores que o mundo nos oferece, ao nosso próprio senhorio ou ao senhorio do Senhor. Hoje o Senhor deseja que nós, meus irmãos, coloquemos todo o nosso coração debaixo da proteção dEle, debaixo do senhorio dEle, para que, como está escrito lá em Mateus 7, Ele sabe dar coisas boas para nós. Ele dará coisas boas. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. O que olho humano nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então eu quero convidar você, meus irmãos. Nós vamos para mais um breve intervalo, mas eu quero convidar você a, nesse intervalo, você já ir pensando onde você está depositando a sua vida, onde você está depositando o seu coração. Quem tem sido o Senhor da nossa vida? E na volta nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela tua vida, para que nós hoje possamos juntos nos libertar da escravidão destes senhores no mundo, nos libertar da escravidão do nosso próprio senhorio, para assumir o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Voltamos já. E aí, minha gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo
ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Estamos de volta com o nosso último bloco do grupo de oração mais carismático do Brasil, aqui o nosso Pode Incendiar. E eu convido você a fechar os seus olhos. No último momento do terceiro bloco, nós meditamos e nós paramos para pensar um pouquinho em quem nós estamos colocando o senhorio das nossas vidas, em quem nós estamos depositando o nosso coração. E pode ser, meu querido, minha querida, que você tenha pensado e você tenha tido a certeza de que o seu coração não está sobre o senhorio de Jesus, que o seu coração está depositado sobre o senhorio do pecado, está depositado sobre o senhorio do orgulho, está depositado sobre o senhorio do medo, está depositado sobre o senhorio da ganância, está depositado sobre os senhorios que o mundo está te oferecendo. E eu convido você a, neste primeiro momento dessa oração, onde nós vamos orar juntos, clamar este Espírito Santo de Deus, a fazer uma renúncia junto comigo. Então eu convido você a ir repetindo comigo essas palavras para que nós possamos renunciar juntos aos senhores que estão dominando sobre a nossa vida. Então eu, Luiz, em nome de Jesus, renuncio à escravidão do pecado, renuncio aos pecados que estão me escravizando, aos pecados de estimação, aos pecados que estão me aprisionando. Eu renuncio, Senhor Jesus, ao pecado da ganância, Senhor. Eu renuncio, Senhor Jesus, à escravidão que eu tenho tido ao dinheiro, ao meu trabalho, Senhor. A escravidão que eu tenho tido, Senhor, de não dar mais atenção à minha casa. Mas eu renuncio, Senhor, àquilo que tem me tirado, Senhor, da minha casa. Aquilo que tem, Senhor, me prendido aos pecados. Aquilo que tem prendido, Senhor, o meu coração às preocupações. Eu renuncio, Senhor, nessa noite ao orgulho que me impede de perdoar, ao orgulho que me impede de amar, ao orgulho, Senhor, que tem me prendido a essa ansiedade, a esta depressão, de assumir para mim as dores que já não são minhas. Eu me prendo ao orgulho de me sentir melhor que as outras pessoas. Eu me renuncio ao orgulho, Senhor, eu renuncio ao orgulho de me sentir maior que as outras pessoas, Senhor. E eu renuncio também neste momento, Senhor, ao medo de me abandonar em Tuas mãos. Ao medo, Senhor, de me abandonar, Senhor, ao Teu senhorio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, ao medo do que vão falar, ao medo do que vão pensar de mim, ao medo do que vão achar de mim, Senhor. Eu renuncio neste momento, Senhor, a tudo aquilo que tem aprisionado a minha vida, Senhor, a este mundo. Eu renuncio, Senhor, e pelo poder do Teu nome, Senhor, eu clamo a libertação dessas correntes, Senhor. Eu clamo a libertação, Senhor, dos vícios, a libertação, Senhor, das escravidões do pecado, Senhor. Eu, Senhor, me lavo, Senhor, no Teu precioso sangue, Senhor, para que seja liberto, Senhor, de todas essas amarras, Senhor, de todas essas escravidões, Senhor, as vontades e aos desejos da carne. Eu me lavo, Senhor, no Teu preciosíssimo sangue, Senhor. E clamo, Senhor, neste momento, a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Para que tudo aquilo que nós nos esvaziamos nessa noite dessas escravidões, Senhor, disso, Senhor, que tem nos prendido, nós possamos preencher todos estes espaços do nosso coração com o Teu Santo Espírito, Senhor.
Vem, Espírito Santo de Deus, verdadeiramente sobre as nossas vidas. Vem, Santo Espírito de Deus, nos encher. Cada espaço, cada área da nossa vida, nós queremos ser repletos, plenos da tua presença, de todos os lugares, todas as áreas da nossa vida que foram libertas, que nós já renunciamos. Agora nós clamamos, vem, Espírito Santo de Deus, em todo o nosso ser, em todas as áreas, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. E a tua palavra nos ensina que nós não podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha com a tua força, com o teu poder. Nós queremos ser inteiramente do Senhor nosso Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, visita cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Preenche cada cômodo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos viver um novo Pentecostes, um novo transbordar da tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus. Ori alabaralabá, cantalabás, shiri alabá. Espírito Santo me mostra pessoas com medo. Medo de renunciar, medo de perder, medo de deixar antigos hábitos, vícios. Pessoas que têm tido como Senhor de suas vidas a bebida. Não tenha medo agora de renunciar a toda essa bebida, porque pela graça do Espírito Santo de Deus você pode viver uma experiência nova. Não deixe mais que os vícios sejam o Senhor da tua vida, o centro da tua vida. Renuncie agora a todo vício. Como Luiz dizia, pessoas que têm sido o Senhor de si mesmo dentro de casa, pessoas autoritárias, mandatárias, renuncie agora e deixa que Cristo seja o Senhor. Ori alabacanta alabassuri alabás, shiri alabacanta alabá. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Ori alabacanta alabá. E vai, meu querido irmão, minha querida irmã, reconhecendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha história. E vai repetindo isso. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor da minha história. É o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha casa. O Senhor é o Senhor da minha vida, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa noite. Louvado seja Deus por tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós experimentamos, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso Pode Incendiar, o nosso grupo de oração online. E eu já quero agradecer você que esteve aqui conosco. Quero louvar a Deus, bendizer a Deus pela tua casa, pela tua família, por poder estarmos juntos aqui experimentando e declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Quero lembrar você, povo de Deus, que aí perto da sua casa, aí no bairro onde você mora, no decanato que você está, existe um grupo de oração. E o grupo de oração é aquele lugar, né, Luiz? Privilegiado, no qual nós experimentamos o batismo no Espírito Santo e também declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Luiz, muito obrigado por estar aqui nessa noite junto, né? Quero deixar as últimas considerações para você, para esse povo maravilhoso que nos acompanha de casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente vivenciar essa corrente de graça, que é a Renovação Carismática Católica. E eu convido você a sair da tua casa, a escolher um grupo de oração próximo aí de você, na sua paróquia, na capela próxima da sua casa, e aí viver esse batismo, essa efusão do Espírito Santo presencialmente. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Marcos, e que Deus os abençoe e os conduza. Amém. Amém. Nós estamos aqui na Rádio Alvorada, a rádio da família 106.3 FM. E Deus abençoe a sua vida. Nós estivemos unidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.